Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do terceiro dia do Veda edição 2019 aqui no Mantado de Livros. E o que temos agora é a resenha da novela Andreuccio de Perugia, de Giovanni Boccaccio, aqui da sua obra super conhecida Decameron. Havia em Perugia, segundo ouvi dizer, um jovem comerciante de cavalos chamado Andreuccio de Pietro, que, tendo notícia de que em Nápoles era um bom mercado de cavalos, meteu na bolsa 500 florins de ouro e, sem jamais ter saído de sua cidade, rumou para lá em companhia de outros mercadores. Esse é um trecho ali no comecinho da novela Andreuccio de Perugia, que conta a história justamente desse jovem, o Andreuccio, que está com seus 500 florins no bolso e quer comprar um cavalo. Ok, até aí tudo bem. O problema é que lá justamente nesse mercado de vários cavalos à venda, ele nunca consegue fazer um bom negócio. Ele tem lá sua quantia em dinheiro, mas digamos que ele não acerta, né, como vendedor do cavalo. Então ele passa o dia, horas e horas, tentando comprar alguma coisinha e não consegue. O problema é que é um cara muito matuto, muito ingênuo e dá bandeira que está com aquela boa quantia ali, até que uma certa moçoila, aquelas bonitas e perigosas, percebe justamente que tem aquela quantia em dinheiro ali dando sopa, justamente com um mané. E claro, você já pode imaginar o que vai acontecer, né? Mas eu não vou contar detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto ou novela. Minha avaliação do texto. Como eu comentei lá no vídeo passado, que foi justamente a primeira novela da primeira jornada aqui de Decameron, sempre lembrando, né? Esse livro aqui, Decameron, é apenas uma seleção de 10 novelas mais interessantes, na opinião, claro, do organizador aqui desse livro. Bom, eu comentei lá no vídeo passado que justamente no comecinho de cada uma das novelas há uma pequena sinopse. O problema é que essa sinopse, na verdade, ela entrega completamente a história. Entrega de cabo a rabo, é sério. Tudo que é importante você ler no texto está descrito ali naquela pequena sinopse espoliante, reveladora demais. É muito perigoso ler esse pequeno texto que é no comecinho. Portanto, para todo mundo que está acompanhando comigo essa edição aqui de Decameron com as novelas selecionadas, nunca leiam esse pequeno trechinho de texto ao começo de cada uma das novas novelas, porque senão simplesmente estraga toda a experiência que você possa ter durante a sua leitura. Agora, sendo mais específico, essa segunda novela aqui selecionada, na verdade, trata-se da novela número 5 da segunda jornada. Sempre lembrando, né? Em Decameron, lá no livro completo, são 10 jornadas e cada uma das jornadas tem 10 novelas. Portanto, 10 vezes 10 dão 100. Sim, no Decameron completo temos 100 contos para ser lidos. Claro, muito mais do que essa pequena seleção aqui. E claro, também vale dizer que quem propõe a narrativa dessa novela é a Fiammetta. E claro, ela conta a história do Andreuccio de Perugia, que é este jovem que está tentando comprar um cavalo e não consegue. E claro, como eu já comentei, tem aquela vilã. Sim, não é uma vilã talvez da história, mas um perigo para esse jovem aí, que é muito do inocente. E, na verdade, o que a gente vê é realmente o que acontece para tentar pegar esse dinheirinho dele, os tais 500 florins. Só que aí acontece uma coisa até curiosa, que eu achei já mais interessante do que a novela passada, que foi a primeira do texto. Aliás, foi a primeira de todas as jornadas, né? Foi realmente a abertura de Decameron. Naquela novela da semana passada, eu percebi de uma certa maneira que a história era até um pouco simples. Essa aqui, dessa semana, ela já é um pouco mais complicada. Pelo menos ela tem 3 camadas. Na verdade, essa abertura do que vai acontecer com o Andreuccio, assim que essa moçoila começa a colocar os olhos em cima dele, na verdade, é apenas um terço do que está acontecendo nessa narrativa. Vai acontecer outras 2 coisas importantes com esse personagem protagonista. Isso que passa a ser algo curioso aqui para esse texto, que faz com que ele seja um pouco mais elaborado. Sim, esse personagem vai passar por 3 peripécias cada vez mais, digamos assim, desastrosas ou então inconvenientes ou até de mau gosto. Sim, quando você percebe o que está acontecendo com ele, você consegue concordar comigo. Mas uma coisa também curiosa a respeito desse texto é que, embora são 3 narrativas diferentes que acontecem na aventura aqui desse protagonista, o Andreuccio, que na verdade passa uma questão de um dia
e mais uma noite, na verdade, e mais um dia seguinte. E aí, ao final de tudo isso, aí que vem o probleminha que eu posso apontar aqui nesse texto do Giovanni Boccaccio. A história, de repente, pá, ela para subitamente. Na verdade, vamos combinar que talvez não seja uma coisa que já estava comum nas narrativas de antigamente. Sempre lembrando, Giovanni Boccaccio foi um dos autores do Ocidente que começou a formular esse tipo de literatura que nós, de hoje em dia, estamos acostumados. Lembrando, essas histórias do Decameron foram escritas lá no século XIV, 1300 e alguma bolinha. Sim, é muito tempo. Ainda se estava construindo os métodos narrativos. E talvez seja por isso que a história se encerra abruptamente. E também vale lembrar uma coisa, essas histórias, essas novelas, dentro de cada uma dessas 10 jornadas, são contadas por 10 personagens aqui de Decameron. Na verdade, para cada jornada, ou cada dia de contos, na verdade, esses personagens eles se reúnem todas as noites, no começo da noite, para contar histórias. E uma dessas pessoas, digamos, fica o rei ou a rainha da noite, e meio que determina a condução das histórias. Ou seja, se eu sou o rei da noite e falo, fulano, me conte uma história a respeito de tal assunto. E é o que vai acontecendo ao longo de todas as noites. Portanto, talvez essa coisa de não ter exatamente um final é justamente porque tem essa costura entre um conto e outro. Há uma necessidade. Aliás, aquele trecho que eu li para vocês no começo do vídeo não é exatamente o começo dessa narrativa. Antes, em 1 ou 2 parágrafos, há uma explicação do que veio antes, a história anterior. Então sempre tem uma novela emendando na outra. E por isso que talvez ela acabe de uma maneira bem estanque, bem abrupta, como eu já comentei. Também foi assim no conto da semana passada, mas eu não percebi exatamente isso. Agora, no segundo texto, aí sim dá para perceber que talvez seja uma constante em todas as novelas. Mas de qualquer forma, sim, a gente pode até perceber exatamente aquele padrão que a gente está super acostumado. Um começo, um meio e um fim aqui desta narrativa deste protagonista. Sim, acontece isso. E no finalzinho, digamos que o personagem, mesmo tendo se metido em várias aventuras ao longo dessa noite, desse dia, sim, ele teve uma sorte ao final. É o máximo que eu posso dizer a respeito de spoiler deste conto. E no caso, sim, é bastante divertido o que acontece com ele. Muitas pessoas podem realmente rir bastante das situações embaraçosas que ele vai se metendo uma atrás da outra. Como também era, né, o texto da semana passada, havia uma certa graça. Aliás, em todos os contos aqui de Decameron tem essa vertente gracinha, né, dos textos e também de algo jocoso, ou então também principalmente malicioso. Aliás, né, muitos dos textos de Decameron são mais conhecidos justamente pela essa vertente um pouquinho erótica nos textos, né? Mas na verdade não é a máxima que tem não nas aventuras. Na verdade há muita crítica social a respeito lá daquela época do século XIV. Enfim, para a novela Petruchio de Perugia eu atribuo 3,5 asteriscos, pois ainda não encontrei aquele texto definitivo que eu sempre vou lembrar aqui nessa seleção de contos. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês que na coletânea de amanhã de ficção científica de Ray Bradbury, A Cidade Inteira Dorme e outros contos, aqui sim eu já encontrei boas histórias que realmente já me marcaram e eu acho que eu não vou esquecer durante um bom tempo, com certeza. Mas claro, semana que vem continuamos com Decameron, na terceira jornada, numa terceira novela, sim, talvez aí venha aquela coisa marcante, com certeza. Bom, mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto. E tchau!